Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Tremari e eu gostaria de introduzir para vocês hoje um novo formato de evento que a gente está lançando, que é o DevCamp Drops, que é como se fosse o DevCamp, que é um evento que todo mundo já conhece, um evento super conhecido de tecnologia no Brasil, é um evento que tem mais de 1.500 participantes no modo físico e já teve mais de 5.000 participantes, né, no modo online. E a gente achou e acredita que o DevCamp pode ser feito durante todo o ano, de forma contínua, né, um continuous delivery do DevCamp, e a gente está lançando, então, o DevCamp Drops. A gente sempre vai trazer uma pessoa aqui, que é um especialista num tema, uma pessoa apaixonada por um tema, e essa pessoa vai compartilhar um pouco da história dela com esse tema, falar um pouco de alguns casos, e dar para vocês um link de como vocês podem se aprofundar mais naquele assunto, se vocês se interessarem e acharem aquilo bacana. Então é isso, sejam bem-vindos ao DevCamp Drops, e a gente está começando a nossa primeira edição. E hoje, gente, a gente vai falar sobre blockchain, que é uma tecnologia que está fazendo aí uma grande mudança no nosso mundo. Muita gente muita gente fala de blockchain e dos impactos do blockchain. E hoje, para falar com vocês sobre esse tema, a gente trouxe o Oliver Hager, que é um co-host também do DevCamp, uma pessoa que vocês provavelmente viram no DevCamp ano passado. O Oliver é apaixonado por blockchain. Ele vai contar um pouquinho aí dessa história dele para a gente. E eu gostaria, Oliver, seja bem-vindo ao DevCamp Drops. Introduza aí, faça uma introdução aí para o pessoal te conhecer e um pouco da sua história aí com essa tecnologia. Tá, legal. Então, beleza, galera? Então, é uma honra para mim abrir esse novo episódio aqui dessas coisas. E o meu nome é Oliver Hager, certo? Eu cheguei ao Brasil aqui em 2008, então não sou brasileiro, mas me sinto igual e entrei na Dexter em 2013, então eu comecei a me desenvolver minha carreira lá, mas na parte que estava em várias coisas aí, full stack, com afinidade forte no front-end. Algumas pessoas me conhecem talvez pelas palestras do React, que eu fiz um tempo atrás, mas o meu foco atual, a minha paixão, hoje, além das coisas que eu faço na Dexter, onde que eu sou considerado como um Dev Master ou Principal Engineer, e eu me envolvo na comunidade open source e principalmente na parte de blockchain, que é um determinado projeto que é chamado Burstcoin. Tá? Eu entrei nesse mérito de blockchain no meados de 2017, e aí desde 2019 eu estou fazendo parte do núcleo principal daquele grupo que cuida da plataforma de blockchain chamado Burstcoin. Principalmente isso, então... Interessante. Então, você tem um envolvimento direto no open source, na comunidade Burst, né, que é uma criptomoeda também, tem uma tecnologia de blockchain, né? Conta para a gente um pouco, então, Oliver, tinha uma pergunta que é importante a gente começar. Fala um pouco o que é o blockchain e o porquê que ele é relevante. Tá. A blockchain em si, na verdade, ela de forma mais simples para imaginar o que é, ele é tem umas pessoas que falam que é um banco de dados descentralizado. Descentralizado quer dizer que ele não tem um ponto único, não roda num único servidor, ele roda em vários servidores ao mesmo tempo, e essa blockchain tem a característica que não é banco de dados normal, ele é, na verdade, um formato que chama de ledger. Um ledger pode imaginar que ele é tipo um log de eventos, só que esses eventos são imutáveis. Você não consegue alterar eventos uma vez cadastrado nesse banco de dados. E, então, magicamente, que é uma coisa também não é trivial, ela se replica entre todos os nós. Então, por isso, quando cai um nó, por exemplo, um peer também chama isso, então essa blockchain continua a existir. Então, esse é o principal conceito da blockchain. Tem várias formas, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde, como que diferencia entre blockchains públicas e privadas, um pouquinho para ver quais são os flavors diferentes desses blockchains. Tá? Mas, a princípio, esse. E é interessante que a imutabilidade, que eu não posso, se alterar alguma coisa que já foi gravado nessa lista de eventos, vamos dizer assim, é que eles são criptograficamente segurados através do mecanismo de hashings. Então, por isso, se você começa a realmente voltar no tempo, lá no log, e aí começa a mexer lá, você altera o conteúdo, e nesse momento você quebra a cadeia de hashes, porque cada hash é vinculado com o bloco anterior, o conteúdo desse. Então, tem vários tipos de implementações disso, mas esse é o princípio disso. E esse caso
tem algumas implicações interessantes que a gente vai falar daqui em seguinte agora. Mas por que é relevante a gente ter uma rede distribuída com imutabilidade, com essa segurança? Qual que é a relevância disso? Então, a maioria que conhece a blockchain hoje, principalmente pelas criptomoedas, que por exemplo, a mais famosa é Bitcoin, depois veio o Ethereum, e aí outras assim também, mais o Doge também, muito hypado nesse momento, né, já falando do Elon Musk, que também está mexendo um pouco nessas coisas, mas a princípio, esse é o primeiro caso de uso que eles usam, porque transações financeiras, se a gente pensa assim, são nada mais do que eventos. Então, isso aqui é um caso que a criptomoeda é um caso de uso, é o mais popular, tem uma blockchain. Mas a gente pode imaginar tudo que a gente consegue, que tem tipo uma dependência do tempo, e precisa de um estado que precisa derivar, que a gente consegue gravar, tipo um event log mesmo. Isso é sempre, se consegue modelar o seu negócio nesse sentido, você consegue realmente pensar em usar, talvez, um ledger distribuído e uma blockchain nesse momento. Tá? Então, um caso de uso pode ser, por exemplo, rastreamento de produtos dentro de um supply chain. Isso também pode ser uma coisa interessante. Isso pode ser interação ou interoperabilidade entre vários sites de uma empresa, uma cooperativa, por exemplo, que precisa, por exemplo, trocar informações entre todos os sites, os departamentos, de alguma forma. Então, a blockchain em si pode também virar uma coisa de, tipo, um meio de integração pelo fato que ele se replica automaticamente. Então, são vários casos que dá para fazer. Tem pessoas que estão vendo agora na questão da pandemia também, ver se dá para fazer um rastreamento de vacinas, por exemplo, né, para ver se uma pessoa, tipo, comprovar até se alguma pessoa foi vacinada. Mas precisa gera uma certa imaginação para ver o que é tudo possível com isso. Tem até ideias radicais, né? Então, a blockchain tem um monte de casos de uso para fazer, né? Entendi, mas eu entendo que o fato de ser descentralizado traz uma questão importante, que é o ponto de que aquela informação e a validade daquela informação é distribuída entre os participantes daquela rede. Isso. Então, as pessoas ou aqueles integrantes daquela rede, eles não precisam confiar que um órgão central ou uma entidade central está, de certa forma, manipulando os dados, vamos dizer assim. A informação ela é distribuída e os registros ou todo o processamento ali acontece de uma forma onde as partes elas confiam, elas têm a segurança de que a informação que está ali dentro ela é, vamos dizer assim, verdadeira. Né? Isso, então... Isso, aí já entramos numa parte que é o mais complicado e talvez mais difícil de entender, vem a questão de validação. O que acontece se você tem um sistema distribuído em que todas as pessoas, várias pessoas que você nem conhece, que você nem confia, isso é muito importante, aí você precisa criar um mecanismo que gera essa confiança, talvez através da tecnologia, e não, tipo, confiança na pessoa em si, o individual. Porque cada sistema, cada sociedade maior sempre tem umas pessoas, indivíduos, né, a minoria que tenta abusar o sistema. Então, e essas intenções maliciosas, aí se precisa contornar de alguma forma. Por isso foi introduzido a questão de validação. Então, em algum momento, essa criptografia para amarrar os blocos, ela acontece através de um mecanismo de validação. O mecanismo mais conhecido, que é a questão de mineração. Eu não sei se a gente vai entrar nessa mineração um pouco mais nessas, mas esses são conceitos para mitigar o problema de pessoas maliciosas ou de indivíduos maliciosos que tentam manipular a rede. Tá? Esse aqui é o grande desafio que temos num sistema descentralizado. Legal. Ontem, acho que a gente está aqui no primeiro DevCamp Drops, e exatamente ontem, nesse assunto, teve um caso bem polêmico, onde o Elon Musk fez um tweet, né, que impactou aí o Bitcoin, onde ele fala exatamente sobre a mineração que você estava falando, e fala um pouco na mensagem dele, né, ele coloca um pouco da ineficiência energética que o Bitcoin representa para o planeta, né? E uma das coisas que acho que está relacionada com o que você falou é exatamente o processo de mineração e o processo de validação
da segurança ou da validade dessas informações, dessas transações. E aí existem os modelos de validação, né? Que existem alguns conceitos técnicos, como o Proof of Work, né? O Proof of Stake. Você poderia falar um pouquinho para a gente como funciona isso? Eu sei que o Burst trabalha com modelo baseado em capacity, que em vez de processamento de dados, é mais na parte de espaço em disco, né? Capacidade de disco. Isso. Você poderia falar um pouco de como funcionam essas tecnologias? Tá. Sim. Então, esse é justamente o consenso que, quando você entra no mundo do blockchain, eles falam de consenso, que é um mecanismo democrático para determinar qual que é aquele hash para fazer essa amarração, para fechar o bloco. Então, vou fazer um passinho para trás no momento. O que é um bloco na blockchain? Um bloco, na verdade, ele é um container para N transações, N eventos. A gente fala mais de transações nesse momento, mas aí nesse bloco, aí eu consigo inserir várias transações e eles geram aquele conteúdo. E com o bloco anterior, vai ser também, para fazer um hashing certo, eles vão ser, vinculados, né, fazer um cross-reference, com cada protocolo faz isso um pouco diferente, mas no fim das coisas é assim que alguém precisa, como se fosse um selo no bloco, alguém precisa colocar um hash dentro dele que aprova que ele bate com o conteúdo que temos com esse bloco e uma referência do bloco anterior. Então, e para fazer isso, existe uma competição na parte pública. Eu falo principalmente das blockchains públicas, que são mais conhecidas, e essas são a parte da mineração. A gente tem o conceito mais comum, mais conhecido, que é o Proof of Work, que fala assim, na hora que começa um novo bloco, eles estão sempre em tempos discretos, estão em blocos, em block times, eles falam. Por exemplo, no Bitcoin, cada 10 minutos vai ser, na média, cada 10 minutos vai ser fechado um bloco. Quer dizer que alguém achou um hash, são uns dos mineradores, achou um hash certo que bate com conteúdo dentro desse bloco e que precisa realmente. Então, quando tem essa operação, ele é nada mais do que um brute force attack para achar uma colisão de hash. Isso, de fato, que eles fazem. E quem sabe um pouco mais da criptografia, o Brute Force Attack, na verdade, é um ataque bem simples, tenta todas as variações possíveis, e eles tentam fazer isso mais rápido possível. E para isso também sempre cai dentro de uma average, numa média de 10 minutos, e tem um fator de dificuldade da rede que também nivela um pouco como é que vai ser o hash. Eles dão umas pré-definições. No caso do Bitcoin, eles falam assim, o meu hash tem que começar com pelo menos N zeros, e aí depois o restante tem que bater com o conteúdo do bloco. Beleza. Aí eles começam a correr. Um monte de mineradores ao redor do mundo, e eles têm mining farms gigantescos. Hoje não faz mais com GPU, porque já tem tecnologia mais especializada, que eles usam máquinas dedicadas a isso. Eles são farms ou fazendas gigantescas que fazem isso. E o consumo de energia é absurdamente alto. Mesmo que eles já usam máquinas ou dispositivos super otimizados, que eles chamam de ASIC miners, que não é mais um GPU, não é mais um computador normal, mesmo assim, eles consomem muita energia. Eu não sei exatamente qual é o valor atual, mas eu tenho um site aqui, talvez depois a gente consegue também colocar um link, alguma coisa, que fala sobre o custo de energia, o consumo de energia por transação na rede de Bitcoin. E esse é absurdo, é muito absurdo, é muito alto. Então, esse aqui, o Elon Musk, não sei por que só ontem, não antes, né? Ele normalmente é esperto, ele usou isso como argumento para, talvez, abandonar a ideia do Bitcoin. Eu acho que tem outros interesses por baixo, mas isso é só especulação minha. E, além disso... Tem o Proof of Stake, né, e o Proof of Capacity. Você consegue aí também explicar para a gente? Então, a gente acabou de falar do Proof of Work, que aparentemente consome bastante energia. Tem estudos que falam entre 0,5% e 1% da energia gerada no mundo cai somente na rede do Bitcoin. Acho que é bastante coisa. O Proof of Stake, ele funciona de outra forma. Ele é assim, pessoas se botam o dinheiro daquela rede aí, vamos dizer assim, no Ethereum não, o Ethereum ainda não é Proof of Stake, mas e aí eles colocam lá e falam assim, eu coloco tanto dinheiro nessa aqui e eu vou virar um validador e
eu compro o meu voto, na verdade, eles fazem. Vai ser um voto proporcional. Então, quanto mais dinheiro você bota, mais peso você tem. Aí essa fala já mostra que tem um problema com isso também. O problema é que o mais rico fica mais rico, porque cada validação de um bloco vai te dar um retorno, porque você teve um esforço para trazer, para suportar a rede, e aí, em contrapartida, você vai receber um reward, tanto também na mineração do Proof of Work, que as pessoas recebem, eu acho que hoje, não sei quanto que é, 2 Bitcoin, acho que na rede do Bitcoin, mas salvo quem engano. E aí tem esses Proof of Stake que te dão retorno também. Então, você pensa como um investidor. Eu vou colocar dinheiro aí, você vai fazer seu cálculo, você que o Return of Invest vai ser daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei, e aí começa a fazer as coisas. As intenções é sempre movido pelo ganho, na verdade, pelo ganho financeiro. E tem outros agora que estão poupando um pouco mais, que é o Proof of Capacity da parte do Burst, que ele faz aquele computação que está sendo feito em runtime, em real time, no Bitcoin, na parte do Burst, mas também de outras moedas, o mais famoso agora também surgindo lá, que é o Chia. Ele faz uma coisa bem similar, você grava praticamente esses hashes num disco, e você, quanto mais espaço você oferece, onde você tem gravado esses hashes, as chances são melhores que você tenha uma resposta certa para fazer essa validação de um bloco. Então, você ocupa o seu espaço de disco com, tipo, bilhetes lotéricos. É mais ou menos isso. Aí, cada 4 minutos no caso do Burstcoin, e eu não sei no Chia, mas aí, cada momento, chega essa informação, fala que tem um novo bloco para validar, e aí os mineradores, na parte do Proof of Capacity, ou Proof of Space and Time, no caso do Chia, eles vão realmente olhar nos discos, vão fazer uma leitura de uma parte, uma fração dos discos, e aí conseguem, tipo, dessa forma, gastar muito menos, para dimensões muito menos de energia. Então, esse que eles chamam hoje de green coins, ou essas coisas. Uma coisa que esse conceito não é novo, não foi introduzido pela Chia ou outras, foi, na verdade, colocado em 2014, e realmente o pioneiro disso é o Burstcoin. Então, ele é o primeiro que começou com essa parte, esse novo consenso. Interessante, interessante. Bom, indo para o final aqui, uma pergunta para você contar um pouco para o pessoal, como que você vê o cenário atual do blockchain, e o que você vê de futuro? O que você vê como as tendências de futuro? Tudo começou mais ou menos com a questão, tipo assim, a blockchain com a criptomoeda. A parte da criptomoeda passou também várias evoluções, que é o mais antigo, mais conhecido, o Bitcoin, mas ao longo do tempo começou com várias outras coisas. Temos até outras coisas não blockchain, que é a IOTA, por exemplo, que faz outro conceito, mas a ideia é tudo a descentralização. A tendência que eu vejo hoje que temos, que essas blockchains hoje, cada vez menos são apenas moedas. Então, eles não têm aquele special purpose, eles começam, tipo, a ser mais genérico. Então, na parte do Burstcoin, eu sei disso porque a gente tem uma Smart Contract Engine, que também foi introduzido antes do Ethereum, na verdade, mas a gente conhece mais do Ethereum, que isso traz uma certa reatividade dentro do blockchain. A gente consegue, com Smart Contracts, fazer uma programação, né, um código que fica também imutável dentro do blockchain, e por isso, uma vez escrito o contrato, e assumindo o contrato é certo, em questão da funcionalidade, ele pode ser utilizado para um monte de coisas, tipo pagamentos condicionais e mais além. Uma coisa muito famosa atual são os famosos NFTs, que nada mais também são contratos que podem ser transferidos para outras pessoas. E dentro do contrato você tem algumas informações salvas, por exemplo, referências para imagens digitais que provam que você, por exemplo, o proprietário de uma arte digital, uma propriedade intelectual digital, talvez. Isso é uma coisa que vai crescer muito mais, porque eu acho que essas questões das imagens e talvez também de mídias digitais são o início das coisas. O NFT é uma coisa interessante para que a gente vincula isso com bens físicos. Tá? Por exemplo, pode ser uma casa mesmo, real estate. Isso que é um caso muito interessante. Pode ser também, de certa forma, usar como, eu falei já, tipo um passaporte de vacinas. Também é possível usar isso de alguma forma.
e mais além. Então, esse aqui depende das limitações técnicas de cada Smart Contract Engine, mas dá umas coisas extremamente amplas para fazer com isso. Isso é uma tendência que vai crescer cada vez mais. Então, as plataformas que começam hoje, eles estão geralmente já introduzindo o Smart Contract Engine para fazer essa forma de automação das coisas. Isso com certeza, o lado muito forte. E outra coisa também que eu vendo cada vez mais é a consolidação do mercado de blockchains para que as pessoas comecem, interoperar com outras blockchains. Então, se consegue, montar uma ponte entre um blockchain A e B e começa a transferir informações entre eles. Então, tem até já projetos que começam mais além, que chamam isso de parachains, que são vários blockchains ao mesmo, cada blockchain atinge um certo domínio. Tá? Se a gente pensa em um banco de dados, a gente pode pensar que uma blockchain é uma tabela e uma outra blockchain é uma outra tabela. E talvez você consiga cross-referenciar entre eles. Então, essas são as coisas mais modernas que estão acontecendo. Em conjunto com um problema ainda não resolvido pelo blockchain, tem dois problemas grandes, na verdade. O problema de escalabilidade. O blockchain em si não escala igual uma tecnologia centralizada. Então, por exemplo, não é possível, por exemplo, fazer transações de milhares de transações por segundo sem ter uma tecnologia mais parruda por trás disso. A gente chama isso, na verdade, do second layer. Vamos tirar o IOTA um pouquinho, porque eles resolveram diferente, eles não são blockchains, mas o second layer na verdade, algo que você faz o processamento off-chain, que a gente fala que não fica na chain, mas a gente consegue, no fim de algum processamento, de colocar a informação principal dentro do chain. Essa coisa que é muito grande. Então, as pessoas do Bitcoin conhecem isso através do Lightning Network. Isso, a escalabilidade vai ser, está sendo atacado muito forte atualmente, tá? E a interoperabilidade, essas coisas, principalmente isso. E cada vez mais a gente usa isso como plataforma. Fica mais genérico ainda para fazer mais coisas com isso. Além de ser somente uma moeda. Então, a tokenização de economia. Então, consegue fazer um monte de coisas com tokens e modelos super interessantes, que nem entendo também a metade, porque é muito amplo esse campo, mas eu estou estudando todo dia e entrando nisso. Legal. Bom, legal, Oliver. Acho que é um assunto bem vasto mesmo, tem muita coisa nessa área. Dá para perceber o quanto que você já aprendeu aí, já se envolveu com esses projetos, a visão que você tem. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Quem tiver interesse de trocar uma ideia com o Oliver, bater um papo, fazer algumas perguntas, tenho certeza que é só procurá-lo pelo link dele ali no Twitter ou qualquer outra rede social, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro DevCamp Drops e a gente se vê na próxima. Até a próxima. Falou. Valeu.